Gente, hoje nós comemoramos o dia da Reforma e para o crente nunca deve ser dia 31 de outubro, esquece Halloween na tua cabeça, mata isso no teu cérebro, que se tem uma coisa que o diabo faz muito bem é aproveitar o que é de Deus e dar outro significado. Uma das datas mais memoráveis do cristianismo, né, é associada com algo tão esdrúxulo, terrível. Queria aproveitar a ocasião, né, do dia da Reforma, do dia que em muitos lugares inclusive é feriado, que se comemora, né, dia 31 de outubro, dia da Reforma, para avisar a igreja que sim, a nossa igreja é uma igreja de confissão reformada. Então, se havia alguma dúvida, né, Fabinho? E o Gede está aí? Não está, mas vamos deixar isso bem claro, né? Acho que não existe dia melhor para oficializar isso do que no dia da Reforma, né? Então, se tem alguma... As secretárias estão aí. Pode anotar, Georgia. Estou falando sério. Anota aí. No dia 31 de outubro do ano de 2020, no púlpito da Igreja Evangélica Livre de Pomerode, o pastor Diego disse que a nossa igreja é uma igreja de confissão reformada. Amém? Agora vocês vão entender ao longo do dia 30 do mês de novembro, a começar por hoje, dia 31 de outubro, o que isso quer dizer. O que quer dizer sermos reformados, sermos frutos da reforma. Isso quer dizer que nem tudo aquilo que se apresenta como evangelho no YouTube a gente concorda, tá? E à medida que nós vamos amadurecendo como igreja local, vamos nos posicionando, vamos dizendo como cremos e o porquê cremos, quem ficar vai entender muito bem o porquê que está aqui. E quem não ficar também, às vezes, vai entender o porquê que está saindo. Mas a igreja é necessário que tome uma posição diante do seu credo, tá? Não somos luteranos, mas somos reformados, fruto do pensamento dos reformadores. Em especial, alguns, isso vai ficando claro com o decorrer do mês de novembro. Muito bem exposto pelo William. William, obrigado pela baita introdução, e hoje nós vamos começar pelo texto que deu origem à reforma na Alemanha, Romanos 1,17, texto que incomodou Lutero ao ponto dele ter ali, diz a história, que os seus olhos abriram de uma maneira espiritual, e eu não duvido nem um pouco, quando ele leu esse texto. Como bem dito pelo William, era um contexto onde as pessoas se flagelavam por causa do pecado. Você imagina o que é isso? Isso, principalmente monges, às vezes de origem agustiniana, pessoas mais piedosas, quando pensou numa sacanagem, o cara pegava um chicote e dava nas costas, para não pensar mais. Só que o que acontecia? Alguns usavam o silício, vocês sabem o que é, amarravam correntes na perna, para mortificar de maneira literal a carne. Só que o que as pessoas descobriam? Não adiantava ficar batendo, porque tu continuava pensando, e no final das contas tu não era liberto de coisa nenhuma. E eu me emociono de falar, cara, que o tal do Lutero, quando ele leu isso, ele entendeu e parou de dar chicotada, que não era pela força, não adianta dar chicote, é pela fé. É pela fé em Jesus Cristo e no que Ele faz. E aí que entra a doideira, porque quando você entende o que Cristo faz na tua vida, você para de se dar chicotada e desfruta da graça de Deus. Mas também, em contrapartida, tinha igreja, e onde existe um produto a ser vendido, é porque tem pessoas querendo comprar. Muitas pessoas compravam a fé e compravam a salvação por medo do inferno. Se você vê o filme de Lutero, é um filme bem feito, bem fiel à história. A igreja sabia vender muito bem o inferno para o povo, não vendia o céu, eles vendiam o inferno, apresentavam o inferno, ó, é isso aqui, se tu quer outra coisa, você tem que pagar. Então as pessoas pagavam. Existiam os que pagavam por medo, e existia uma grande parcela de pessoas que pagavam também por comodismo. Afinal, é muito mais fácil, às vezes, para quem tem grana, não para quem não tem, pagar do que ter que me incomodar. Eu traí, toma uns pila lá, paga umas indulgências, está tudo certo. Eu dei uma pisada na bola, pronto, aí ó,
dá um dinheiro lá para o cofrinho do Papa, tá tudo no controle. E a igreja, ela babava muito, principalmente alguns lordes da época, algumas pessoas de grandes posses, que pagavam bastante, né? Até que alguns começaram, em alguns países, onde foi surgindo a reforma, começaram a ficar incomodados, porque muito dinheiro começou a sair, até que o cofre começa a esvaziar e tu começa a achar estranho. Então também houve um apoio político à reforma protestante, por causa da questão financeira. Por que eu estou falando tudo isso? Você tem que prestar atenção. Hoje em dia, não é a realidade do povo dar chicotada nas costas porque está pecando. Via de regra. Cadê a... Não está aí. Depois eu dar uma pontada para ela. Não existe essa opressão pelo pecado. Mas, hoje em dia, nós estamos num outro extremo, onde todo mundo tem uma vida muito sossegada e prefere pagar. Se não dinheiro, paga com a presença. Eu prefiro pagar do que me incomodar. Eu pago, eu vou, dou meu dízimo, eu participo de uma corrente de pensamentos, eu estou lá presente, e com isso eu estou, de alguma maneira, comprando a minha salvação. Também não está, porque ela é pela fé. Então, vamos ler Romanos 1,17, para que você entenda a salvação em Cristo. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? O que esse texto tem a nos dizer hoje? A famosa frase que fez Lutero refletir a respeito de uma salvação pela fé e não por obras. Esse texto hoje ele nos leva a entender, a começar do seu início, onde diz: porque no Evangelho. O Evangelho significa mensagem. E nós temos uma mensagem, o Evangelho é uma mensagem. Na época 1500, que aquela turma toda dos reformadores viviam, a mensagem estava comprometida. A igreja não pregava a mensagem estava comprometida. E eu vos digo que hoje, em grande parte, no que se tem em púlpitos, em placas de igreja e no YouTube, a mensagem está comprometida. Às vezes o envelope é bonito, mas a mensagem está comprometida. E uma mensagem comprometida não te leva ao fim que o Evangelho te leva. O Evangelho te leva à fé, que te leva à salvação. Se não existe a mensagem pura do Evangelho, não há fé, porque não é Evangelho. E onde não tem fé e não tem Evangelho, também não tem salvação. Por isso que é necessário que haja pregação do Evangelho, para que haja salvação, mas do Evangelho. Hoje em dia, comprometeu-se muito o Evangelho com doutrinas chamadas doutrinas do coaching. Na época do Lutero, era o Papa querendo ganhar dinheiro para construir o Vaticano. Hoje em dia, o que motiva as pessoas a comprometer a mensagem, muitas vezes, é o tamanho da igreja. Eu digo tamanho no sentido literal, tamanho, quantidade de pessoas. Uma mensagem mais atrativa, nós podemos até certo ponto negociar o envelope. Por exemplo, nós temos hoje a Bíblia traduzida no nosso idioma, um envelope diferente, a mesma mensagem. O envelope até certo ponto pode mudar, a mensagem nunca. Naquela época a mensagem estava totalmente transtornada e isso causava um alvoroço nas pessoas, ninguém chegava a lugar nenhum. Hoje em dia, a mensagem também está comprometida. Diego, eu não concordo, pastor, eu não concordo com você.
1990 nós éramos 9% da população, a totalidade de evangélicos no Brasil. 2020 somos, segundo o IBGE, 30% da população. Em 2034 nós vamos passar, dados do IBGE, a Igreja Católica, chegando a quem sabe 40 e sei lá alguma coisa de porcento de evangélico no Brasil, no mínimo 37, já diminuindo o percentual católico e passando na Igreja Católica. Eu te pergunto, se o povo conhecesse o Evangelho, imagina 30% de uma nação que se diz evangélica. Nosso país ia estar desse jeito? Impossível. Impossível. O povo não conhece o Evangelho, o povo vai na igreja. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho, o Evangelho de Jesus, é revelada a justiça de Deus. Evangelho, você tem que entender a mensagem. Para entender a mensagem, você tem que entender Cristo e a obra de Cristo. E diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Muitas pessoas não entendem esse termo justiça de Deus. O que quer dizer isso? A mensagem do Evangelho que Lutero descobriu é: Deus realizou em Cristo a sua justiça. Deus realiza na pessoa do Filho, Deus Pai, a sua justiça. A Bíblia não aponta a humanidade como uma humanidade bonitinha. A Bíblia aponta a humanidade, como bem leu o Gedielson, uma humanidade caída, morta, perdida, que não pode fazer nada para se salvar. Esse é o retrato que a Bíblia expõe, o retrato da humanidade. Esse é o retrato que Deus fala: ó, vocês estão assim, mortos. Essa é a situação da humanidade. Outro relato que a Bíblia dá a respeito da humanidade inteira: Deus tem ira pela humanidade. Deus sentenciou, já determinou uma sentença de morte, tanto física quanto de inferno, para toda a humanidade. Meu Deus, que tragédia! Quando que aconteceu isso? Lá no Éden. Você já começa entendendo Gênesis. Em Gênesis, toda a humanidade foi sentenciada ao sofrimento, ao inferno, à separação de Deus, à morte, à doença, à tragédia, a se automatar, né? Se isso existe, esse termo agora cunhado por mim, a humanidade em si, um machucar o outro, um ferir o outro, tanto fisicamente, verbalmente, emocionalmente. A humanidade foi largada, entre aspas, a sua própria queda. Uma humanidade caída, largada a viver em si mesmo. Esse seria o destino da humanidade. E o decreto é: vocês vivendo como vocês vão viver, o fim de vocês é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Vocês estão mortos. E não existe mais, como Deus estivesse falando, e Ele falou algumas vezes no Antigo e no Novo, não existe, existe uma barreira. Não existe mais relacionamento entre eu e vocês. Acabou. Vocês vão se consumir. Mas Deus continua soberano, continua no controle da história, e lá na eternidade Deus dá um grito: eu vou enviar meu filho. Isso Ele já anuncia em Gênesis 3, já logo na sequência, depois da queda. Deus já anuncia o filho, e fala que viria de um descendente de uma mulher que pisaria na cabeça da serpente. Está lá, Gênesis 3,15. O anúncio do filho já lá em Gênesis. Porque Deus, apesar da humanidade, desejou salvar pessoas. Apesar da humanidade ter escolhido o seu rumo, Deus deseja salvar pessoas. Contudo, Deus é justo. Você precisa entender isso. Deus é justo. O pecado é tão sério, e a nossa distância de Deus é tão grande, que não tinha como Deus simplesmente fazer assim: vamos fingir que não aconteceu nada.
vamos jogar isso para debaixo do tapete e continuar se relacionando. Não existe isso com Deus. Com Deus as coisas precisam ser tratadas. Aprende isso na tua vida. Se tem um pecado que tu varre para debaixo do tapete, aprenda que com Deus as coisas precisam ser tratadas e resolvidas. A situação foi tão grave, tão grave, tão grave, que para que Deus tolerasse a humanidade por um tempo, Deus escolheu um povo, e escolheu se revelar através desse povo em dois sentidos. Se revelar no sentido de escritura, eu vou escolher esse povo para através deles explicar a minha lei, o que eu desejaria que eles vivessem. E eu vou escolher esse povo para que deles venha o meu descendente que pise na cabeça da serpente. Esse povo é o povo judeu. Deles veio a lei, e deles também veio o descendente já prometido, Messias. Dos judeus veio o Messias, dos judeus veio a lei. Contudo, nenhum judeu conseguiu viver com perfeição a lei. Todos eles foram condenados pela lei. Deus, através do Antigo Testamento, demonstra à humanidade: eu gostaria muito que vocês vivessem assim. A humanidade então passa anos e anos e anos e anos através de um povo separado para isso, tentando viver o que Deus desejava e não consegue. Basta você ler os livros de crônicas, de reis, os livros históricos do Antigo Testamento, que você vai ver como o povo hebreu frustrou, entre aspas, o coração de Deus, porque ninguém pega Deus de surpresa, mas chateou o coração do Senhor no sentido que Deus, no livro do profeta Oséias, refere-se a si mesmo como uma esposa traída. Vocês estão me traindo toda hora, porque vocês não obedecem o que eu falo e ainda fazem totalmente o contrário. O povo que Deus escolhe, que Deus separa, que Deus decide amar, revelar todo o seu amor e bondade como a nenhum outro povo, ao invés de adorar o Senhor, traiu o Senhor. Mas mesmo assim, Deus continua o seu plano de salvação, até que Ele envia um Messias, Jesus Cristo. E na pessoa de Jesus nós temos a revelação do Evangelho. Jesus cumpre a lei, e Ele se torna o sacrifício de Deus em nosso favor. Porque na lei, para que Deus continuasse amando aquele povo que o traía, era necessário que animais morressem no templo em sacrifício. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Era necessário sacrifícios. A esses sacrifícios chamava-se esse ato de propiciação. Você sabe o que é propiciação? Propiciação é quando você apazigua a ira de alguém. Você não resolve o problema, você apazigua a ira de alguém através de um ato de sacrifício. Então os animais eram uma propiciação, não uma resolução, era uma propiciação. Matava-se um animal, a ira de Deus era apaziguada, não eliminada. Era a mesma coisa que eu falar para você que a ira de Deus era jogada para frente como uma dívida. E a Bíblia diz exatamente nessa figura de linguagem, não de dívida, porque naquela época acho que não tinha juro sobre juro, mas diz que o cálice de Deus iria transbordar. A ira de Deus está sendo acumulada num cálice que um dia vai transbordar. E a esse transbordar, muitos entendem ser, sim, um dia de juízo final a toda a humanidade, onde toda essa ira apaziguada, jogada para frente, esse juro sobre juro, um dia tudo isso vai cair em cima da humanidade. Meu, que trágico, agora que eu não gostei. É isso que a Bíblia diz. Essa é a consequência do pecado da humanidade, um dia de juízo. Então, os animais, eles só jogavam a dívida para frente. O povo não conseguia viver e eles tinham aquele impasse. Vem Jesus para resolver esse impasse. O livro de Hebreus vai apresentar Jesus como sacrifício suficiente de uma vez por todas, Jesus como um supremo sacerdote, onde ele, de alguma maneira sobrenatural, por ser Deus encarnado, propicia de uma vez por todas a ira de Deus que iria cair sobre aqueles que nele creem. Ou seja, o sacrifício de Jesus tem validade para aqueles que nele depositam fé.
para aqueles que nele depositam fé, essa ira nunca mais vai cair, porque foi feito justiça. Os animais, o sangue dos animais, como diria Hebreus, até mesmo Paulo, não tinha o poder de apagar toda a meleca que a humanidade fez. A meleca é muito grande, não tinha como apagar. Não era uma vaca, um touro que ia resolver a situação. Tá? Então, o que acontece nesse sentido, queridos? Jesus, o verbo se faz carne. Por que Jesus precisa se fazer carne? Porque era necessário que o próprio Deus viesse morrer em nosso lugar. Um homem não teria poder para pagar a dívida de todos os homens. Por exemplo, o Fabinho faz uma burrada. E eu chego para o juiz e falo: não prende o Fábio, prende a mim, eu vou para a cadeia no lugar dele. Vamos supor que o juiz é muito bonzinho e ele topa. Beleza, ele está solto, mas você vem. Agora, eu duvido que um juiz justo iria decidir algo do tipo: todos vocês fizeram caca, todos vocês, e só eu de humano vou lá. Olha, juiz, deixa essa turma toda fora aí, eu vou para a cadeia no lugar de todo mundo. A conta não está batendo, porque não foi um que aprontou, foi um monte. E esse um já está mal negociado a situação, porque foi ele. Para resolver a situação, Deus se faz homem, e o próprio Deus derrama o seu sangue em favor da humanidade. E esse sacrifício tem valor a todos aqueles que nele depositam fé, porque a justiça de Deus para quem tem fé, isso é importante, a justiça de Deus para quem tem fé foi feita. Por que a justiça de Deus foi feita? A Bíblia diz que Deus derrama no Filho a sua ira. Toda a ira do juízo final que vai cair sobre as outras pessoas, Deus derramou essa ira no Filho na cruz do Calvário. Jesus não sofre uma morte somente humana, ele não sofre somente dores humanas, ele leva sobre si o nosso pecado. E quando ele se faz pecado, a Bíblia usa essa linguagem, quando ele se faz pecado, a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se torna amaldiçoado. Olha só que forte isso. Jesus se torna amaldiçoado por nós, porque o pecado, ele amaldiçoou lá no Éden toda a humanidade. Jesus, quando vai para o madeiro, se torna maldição por nós. E a ira, quando Deus identifica no radar dele, ali ó, pecado de toda a humanidade, Deus derrama a ira dele e fulmina Jesus, não como um choque que faz a pessoa evaporar, mas a alma de Jesus, o ser interior de Cristo, aquilo que nós não vemos, que é imaterial, foi completamente destroçado pela ira de Deus. Por isso que aquela canção, eu nunca saberei o preço, sabe? Você nunca vai entender, porque não foi só uma morte física, foi a ira de Deus sendo derramada em um homem, e não a ira por um pecado, por todos os pecados. Mas por que Deus então agora em Cristo não perdoa todas as pessoas? Se o sacrifício de Jesus é tão bom, porque Deus também é justo. Deus oferta o seu filho. E aí nós temos a figura de Abraão e Isaque. Abraão levando o seu filho para sacrifício. E então o que aparece lá? Aparece um cordeiro e Abraão faz o sacrifício e seu filho é poupado. O cordeiro poupou o filho. Mas isso no Antigo Testamento. No Novo, o filho poupa o cordeiro, ou os cordeirinhos, né? Não morrem mais cordeiros por causa do filho. Mas nós temos que nos lembrar que alguém sofreu por isso. O mesmo Deus que teve a sua ira justificada ou satisfeita em Jesus, esse mesmo Deus é o Pai, que está do outro lado levando o filho para o sacrifício. E o Pai é justo. O Pai não vai
ter a sua ira apaziguada sobre aqueles que não aceitam a verdade do sacrifício no filho. Porque o pai também sofre, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, mas não é uma maneira sem dor, é um amor doloroso, um amor que doa o seu filho, que pega o seu próprio filho e coloca na cruz para morrer por um bando de gente que não presta. Por isso que aqueles que creem, Deus, eu creio, eu aceito o sacrifício, eu acredito, eu tenho fé, sobre esses a ira está apaziguada. Agora, aqueles que a Bíblia fala que cometem escárnio ou loucura de não acreditar no sacrifício do filho, esses permanecem sobre condenação. Por isso que é heresia, nós cremos no universalismo. O que é isso? Universal é todo mundo. É a crença de que eu creio que no final das contas todos um dia vão ser salvos. Isso é heresia. Porque isso é impossível, porque Deus é justo. Houve um preço a ser pago, não foi de graça. E se você, sendo homem, já tem essa consciência, imagina Deus que é justo. Ah, mas Deus é bonzinho. Ele é tão bonzinho que matou o filho dele por causa de você. Deus é justo. Deus matou o filho, matou na cruz. Tem um livro do John Stott, A Cruz de Cristo. Quem matou Jesus? Será que foram os romanos que penduraram Jesus? Será que foram os judeus que denunciaram Jesus? Ou será que fomos nós que precisávamos do sacrifício de Jesus? Então John Stott conclui dizendo, foi o próprio Pai. Ainda que foram os romanos, que foram os judeus, que fomos nós, quem envia o Filho para o Calvário é o próprio Pai. Da onde você está tirando isso, dizendo que o Pai matou o Filho? Que história triste. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O próprio Filho, clamando ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice? É a chicotada? Não, é a ira de Deus. Se possível, afasta de mim isso. Contudo, cumpra-se em mim a tua vontade. A vontade do Pai para o Filho era o Calvário, era a morte, era a cruz, era a dor, era o sofrimento, era o castigo do pecado, para que Deus pudesse ter pessoas junto com Ele novamente, porque sem esse sacrifício, a dívida nunca seria paga. Aqueles que sacrificavam no Antigo Testamento só parcelaram a dívida. Jesus pagou de fato a dívida tanto das pessoas do Antigo, quanto a nossa dívida que cremos nele. Por isso que o texto diz, nesse Evangelho, é revelada, agora vocês entendem, a justiça de Deus. Isso é justiça de Deus. E quem que te convence da justiça? Pois o Espírito Santo nos convence do pecado, da seriedade do pecado, da justiça, da seriedade da santidade e do juízo, do fato de que a palavra de Deus é imutável, haverá juízo. Quem te convence disso é o Espírito. Ah, eu não creio que um dia Deus vai trucidar todo mundo. Não parece Deus isso, Deus é amor. Justamente por Ele ser amor, Ele ser justo, isso um dia vai acontecer. Mas quem te convence disso é o Evangelho, através da ação do Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça de Deus em Cristo e do dia do juízo. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Muitas pessoas entendem esse texto errado e falam, o justo viverá pela fé, agora eu vivo de qualquer jeito. Jamais. Uma vez que você entende que o próprio Deus morre no teu lugar, como é que você vai viver de qualquer jeito, tendo em mente o sacrifício totalmente disparelho que aconteceu para te salvar? Gostaria de usar uma figura de linguagem. Imagina que você mora num país onde há a pena capital. Você sabe o que é isso? Pena de morte. E você comete algo que é de morte. Você comete algo onde você está preso. Você foi sentenciado. Só está aguardando a execução.
Você já está morto na teoria e uma hora vai ser morto na prática. Isso vai acontecer porque você viu que nesse país as regras são cumpridas à risca e ninguém se livrou. Imagina que de repente alguém oferece o filho, criança, calcula 8 anos, 7 anos, cheio de vida pela frente, para morrer no teu lugar. Alguém que não tinha nada a ver com o teu abacaxi. Fala, pode matar o meu filho, porque eu quero essa pessoa livre. O filho da pessoa vai lá e é executado no teu lugar e você é solto. Tu vai viver de qualquer jeito? Se você entende o que aconteceu? Por isso que a salvação é só para quem entende. O que Deus quer dizer com isso? Se você não entende o que aconteceu, você volta para o castigo e vai acontecer a condenação. Agora, se você entende que um inocente morreu no teu lugar, e não era um inocente qualquer, a gente tem mania de inocentar uma criança, criança não é inocente de coisa nenhuma. É a melhor figura de linguagem que a gente consegue usar hoje em dia. Mas foi o próprio Deus, santo, puro, inculpável, totalmente limpo de qualquer mancha de pecado. Ele morreu no teu lugar, uma morte muito pior do que uma criança sendo condenada no teu lugar. Quando você entende isso, Deus te tira da cadeia e fala, vem para cá, você entendeu. E se você entendeu, é impossível que você viva agora de qualquer jeito. Você tem fé, mas fé não é sinônimo de você fazer uma barbárie com aquilo que Deus fez. Por isso, não usem da liberdade para libertinagem. Não há espaço para libertinagem no Evangelho. Versículo 18. Gostaria de ler com você Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. É isso que a gente está falando. Contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. E aí nós vamos lendo que de fato Deus derrama em cima do Filho a sua ira, porque a humanidade, mesmo tendo revelação e conhecimento de Deus, mesmo sabendo o que aconteceu, mesmo entendendo tudo, a humanidade decide ir para o caminho contrário. Então Paulo fala, olha, mas quem tem fé, o justo viverá pela fé. Eu gostaria de ler com você alguns trechos para que você entenda, de Romanos capítulo 3. A partir do versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a constatação de alguém que, segundo ele, seguia a lei à risca. A constatação de alguém que era moralmente muito elevado. Ele fala, olha, pessoa boa, não tem nenhuma. Fazer o bem, ninguém faz o bem coisa nenhuma. Isso não existe. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos são inúteis. É forte escutar isso, né? Porque todos inclui a gente. Imagina Deus te chamar de inútil. Todos se tornaram inúteis. Suas gargantas são um túmulo aberto. As línguas enganam, veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. E aí ele vai falando até que ele declara no versículo 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é por causa da lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, ninguém vai ser declarado justo diante de Deus, a não ser por meio de Cristo. Não existe esse negócio de eu ser uma pessoa moralmente elevada. O fulano de tal é muito bom, só não crê em Jesus, quem sabe ele vai para o céu. Não vai.
Ele é muito bonzinho, só não tem fé, mas eu creio que, olha, não vai. Só através de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, tudo no singular. Não existe outra saída. Então vem o versículo 22 que nos diz que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, ou seja, para todos os que creem, nós recebemos essa justiça de Deus. Existe duas justiças de Deus, e eu vou te explicar. Deus é justo em condenar pessoas. Por quê? Porque elas não são justas. Então Deus é justo em condenar as pessoas. Elas estão sob maldição, a maldição do pecado, e elas vivem agindo de maneira contrária a Deus. Deus é justo em condenar elas. As pessoas, às vezes, e a gente precisa entender essa justiça de Deus. Esse é o estado natural da humanidade. Deus está sendo muito justo em ser um ser irado contra a humanidade. Às vezes as pessoas falam, onde é que estava Deus na Segunda Guerra Mundial? Eu falo, olha, Deus estava no lugar dele, e o que a gente vê é a humanidade. E Deus está sendo muito justo com tudo isso. Meu Deus, mas muita atrocidade aconteceu. Pois é, a maior atrocidade já aconteceu no Éden. De lá para cá é só tragédia. E Deus é justo em condenar pessoas. Nós temos, então, aqui a justiça de Deus que condena. Mas nós também temos a justiça de Deus que salva. Deus, ele não pode se contradizer ao ponto de olhar para o sacrifício do filho e uma pessoa dizer, pai, eu creio no sacrifício do teu filho, eu creio que ele foi válido para mim, aquele sacrifício me aproxima de ti. Deus é justo com você, por causa do filho. Deus não pode se contradizer ao ponto, tu crê em Jesus, mas tu não estou muito afim de salvar não, tu vou colocar para a turma do lado de cá, não foi com a tua cara. Isso não existe. Todos aqueles que têm fé em Jesus são salvos, por causa da justiça de Deus. Deus tem justiça para o castigo e justiça para a salvação. Em ambos os lados ele é justo. Por que Deus condena pessoas? Porque ele é justo. Por que Deus salva pessoas? Por causa do Filho, ele é justo. Por que ele condena? Por causa do pecado, ele é justo. Então Deus é justo tanto em salvar quanto em condenar. Deus está sendo justo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse era o nosso estado de condenação, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que é em Cristo. Esse é o estado de quem é alcançado pela graça. Versículo 25, Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé. A propiciação, que é o que te tira do lado de condenação para o lado de salvação, ela só acontece mediante a fé. Uma vez que você tem fé, o sangue de Jesus cai sobre a sua vida e já não há mais condenação sobre você. Não precisa chicotada. Não precisa ficar ouvindo o evangelho do coaching. Não precisa ficar sendo anestesiado por igreja. Não, nada disso. Acabou. Aquela realidade já não mais te pertence. Você está salvo. E isso é tão simples quanto assim eu estou falando. Uma vez que o sangue de Jesus te lava, não há mais nenhuma condenação sobre a tua vida. Meu Deus, mas olha quem eu sou. Eu sei quem você é, Deus também sabe. O fato não é você, o fato é quem Jesus é, e Ele morreu por você. Portanto, não há mais condenação sobre a tua vida. Você foi absolvido, não porque você pagou a dívida, alguém pagou por você. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Demonstrando justiça, Deus sacrifica o Filho. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Para terminar,
eu gostaria de ler com você João capítulo 6. Versículo 32. Às vezes a gente fala Paulo, 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 mas o que Jesus falou a respeito dele mesmo? Será que Jesus disse que seria um sacrifício para você? Que ele iria consertar de vez a situação com o Pai? João 6, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Versículo 32. Crer no que? O 32 responde. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus estava aqui dizendo do maná que o povo no deserto comia, mas voltava a ter fome. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Isso é um sonho de consumo de um gordinho. Eles estavam pensando num pão físico. Quem me dera comesse algo que nunca mais me desse fome. Mas isso não existe. E a mesma coisa Jesus fala: eu não estou falando de comida. Então Jesus lhes declarou no versículo 35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome espiritual. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a fé que Lutero descobriu. Isso que ele descobriu. Numa sociedade totalmente obscura, onde a palavra era privada da grande população, onde a palavra era dada a poucos seletos monges eruditos, e a palavra dada às pessoas, ela já vinha interpretada. Olha, a interpretação da palavra é essa, é a do Papa. E Lutero começa a ver, mas tem alguma coisa errada, gente. Que Papa é esse que está roubando o povo? Tem alguma coisa errada. E ele, como um bom advogado, teólogo, começa a estudar as Escrituras e descobre que a salvação é pela fé e não por obras. E eu queria te perguntar: você tem fé no Filho de Deus? Você já descobriu o que Lutero descobriu? Você tem fé na tua salvação? Ou você é daqueles que às vezes pensa: não sei não, hein? Sei lá. A salvação é pela fé. E basta você ter fé. Basta você crer que não é pelo que você faz, mas é pelo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Mas tenha convicção de que existem pessoas que, porque Deus é justo, serão condenadas. Existem pessoas que, pela fé, porque Deus é justo, serão salvas por causa do Filho.
Agora você escolhe de que justiça você quer experimentar. Como você quer viver a sua vida e onde é que está depositada a tua confiança? O povo na Idade Média vivia num medo terrível. A cada pecado que cometiam, eles tinham que de novo depositar mais umas moedas lá para o Papa ou para a igreja, para sentirem que estavam perdoados. Mas às vezes, aqui não é diferente, gente. Às vezes você peca durante a semana e vem para a igreja achando que perdeu a salvação, achando que Deus jamais vai te olhar de volta, achando que o que você fez é impossível que Cristo te perdoe. E aí você vem, chora, é como depositar umas moedinhas para Deus. E porque agora sim eu de novo estou salvo. Amém? Houve arrependimento. Eu não estou menosprezando, o arrependimento é necessário. Mas a questão é, você nunca deixou de estar salvo em Deus. Porque salvação não se perde, porque você só perde algo que você conquista. Nunca foi você que conquistou. Nunca começou em você, nunca se sustenta por você e nunca vai terminar em você. O versículo que lemos, o último que lemos diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que doideira. Jesus dá uma afirmativa: Pai, aqueles que tu me deste, aqueles que vieram a mim, eles são meus agora. E eu os ressuscitarei no último dia. Jesus repete isso em afirmativa 2 vezes, em João capítulo 6, dizendo que a obra que eu comecei, eu vou terminar. Então você crê que você perde a salvação? É a mesma coisa você duvidar do poder de Jesus na tua vida. É a mesma coisa que você falar: eu acho que ele é incapaz, eu acho que Deus não dá mais jeito na minha vida. E quantas vezes eu já ouvi isso, pessoas dizendo: eu acho que em mim nem Deus dá jeito. Não tem como, gente. Porque pela fé, você não dá jeito na sua vida. Outro homem, ser humano, não dá jeito na tua vida. Cristo dá jeito. Que você creia, que você deposite a sua esperança somente em Cristo, que você tenha fé. Fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem mais um versículo que eu queria ler com vocês, Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38 diz assim, nós lemos, que o justo viverá pela fé. O autor de Hebreus diz: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O retroceder não é questão de pecar, não é questão de cair. A questão de retroceder é você negar. Negar Cristo é uma coisa, não querer mais Deus na tua vida é uma coisa. Agora, enquanto você tem fé que o sacrifício de Jesus é suficiente para que Deus te olhe como filho, tenha certeza que Deus está te olhando como filho, porque Ele é justo. Mas como assim justo? Ele é justo com o que o Filho dele fez na cruz do Calvário, para que você fosse adotado por Ele. Mas viva como alguém que tem fé. Viva como alguém que crê. Viva como alguém que faz justiça ao que Deus fez por você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E tu fala: cara, que amor louco é esse? Porque pensa bem, você não valia nada, eu não valia nada, e lá na eternidade Deus olha para um bando de gente que não valia nada e fala: eu vou mandar o meu filho para morrer no lugar deles e vou salvar eles, para ter eles comigo por toda a eternidade, porque eu os amo. Abaixa a sua cabeça. Em meio à escuridão, Lutero, ao ler "O justo viverá pela fé", os seus olhos se abriram e ele entendeu. Um homem que vivia condenado pelos seus próprios pensamentos de acusação,
entendeu. Um homem que vivia condenado pelos seus próprios pensamentos que o atordoavam, entendeu que era pela fé e não adiantava dar chicotada nas próprias costas. E esse homem entende lendo o relato de outro homem que também pelas suas próprias forças tenta de todo jeito, até que é cegado pelo próprio Deus e também descobre que é pela fé. É somente pela fé. Esse é um dos pilares da reforma, somente a fé.